RFI convida. Elcio Ramalho. A Rádio França Internacional recebe hoje em seus estúdios Rui Costa Pimenta, um dos fundadores e presidente do PCO, o Partido da Causa Operária. Muito obrigado pela sua presença e bem-vindo à Rádio França Internacional, Rui. Obrigado, eu que agradeço. Rui, você está aqui na Europa para uma série de compromissos que você mesmo considera uma maratona, na verdade, né? Incluindo palestras e debates. Isso com uma programação prevista em 10 países aqui da Europa. Rui Pimenta, eu gostaria de saber qual que é o principal objetivo dessa sua visita, essa sua vinda e esses debates e conferências que você programou aqui em 10 países europeus. Olha, o objetivo principal é estreitar relações com a comunidade brasileira e determinados setores da esquerda que estão na Europa, que não são brasileiros, em torno da luta contra o golpe. Reforçar a ligação entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo aqui. Nós temos uma comunidade muito ativa em vários países de luta contra o golpe. A França é um caso bastante marcante, né? Eu estive na Inglaterra, também tem uma comunidade grande de brasileiros que se mobiliza contra o golpe. E a nossa ideia é reforçar os laços dos setores mais ativos. Nós temos aí a proposta da realização de uma conferência aberta de todos os setores que estão lutando contra o golpe. E nós estamos aproveitando para divulgar essa conferência e para também convidar pessoas a participar. Agora, além dos brasileiros, Rui Pimenta, também são feitos contatos com lideranças, com militantes desses países, de movimentos, de partidos políticos de esquerda. Como está essa conexão, digamos assim, com essa movimentação que existe também no exterior em relação à situação política no Brasil? Há vários grupos vários setores da esquerda internacional que apoiam a luta contra o golpe no Brasil e têm dado um apoio efetivo, material, prático. Então, nós estamos procurando também entrar em contato com esses setores, né? Criar uma rede de militantes, de ativistas, para reforçar isso daí. O setor fundamental da luta contra o golpe, em termos numéricos, é o PT, o partido que foi derrubado do governo. Mas é um partido que está, nesse momento, mergulhado numa certa confusão, numa certa paralisia, e a iniciativa é tomada por indivíduos que não têm uma filiação partidária. Né? E o nosso partido é um dos integrantes mais ativos da luta contra o golpe no Brasil. Então, nós estamos tentando ver se nós conseguimos dar um passo adiante em termos de organização, em termos de atividade. Se a gente consegue reforçar a campanha pela libertação do Lula, por exemplo. O nosso partido apoia o Lula como candidato à presidência, embora nós nem saibamos se vai ou não vai ter eleição presidencial. E nós estamos procurando reunir as pessoas que pensam da mesma maneira para intensificar a atividade prática. Agora, Rui Pimenta, você comentou que existe essa articulação que está sendo feita internacionalmente, né, principalmente com um grupo de brasileiros. É possível essa articulação? Vocês querem o quê? Essa mobilização fora do Brasil pode levar a quê? Bom, pode se traduzir em quê, concretamente? Eu acho que a mobilização fora do Brasil, logicamente, em termos numéricos, ela é bem pequena em relação ao que acontece no Brasil. Lógico, não poderia ser diferente. No entanto, tanto pelo fato de que as pessoas estão no estrangeiro, como pelo fato de que são pessoas muito ativas, isso tem uma repercussão relativamente grande no Brasil. Né? Daí a importância que a gente dá a esse relacionamento. Quer dizer, os militantes lá veem que há um movimento amplo, que brasileiros no exterior se manifestam, que tem uma certa repercussão nesses países, e isso daí é um estímulo, impulsiona, ajuda inclusive a esclarecer politicamente determinadas coisas que estão acontecendo no Brasil. Acho bastante significativo como parte da luta contra o golpe. Você comentou agora há pouco, Rui Pimenta, sobre as eleições que talvez não hajam reeleições presidenciais no Brasil. Por que você tem essa opinião, tem esse
receio, posso dizer assim? Receio, tudo que está acontecendo inspira receio nesse momento no Brasil, né? A nossa opinião ela é baseada no fato de que a crise institucional é muito profunda. Com a greve dos condutores que está em andamento no Brasil, o governo Temer ele praticamente foi à lona, ele não existe mais como governo, isso é reconhecido até pela própria direita. Muitos porta-vozes da direita falam que o governo tem que ser substituído porque ele não tem condições de controlar a situação, não tem autoridade política para controlar a situação. E estão aparecendo aí duas alternativas que estão mais ou menos claramente delineadas. A primeira delas é a eleição indireta. Está sendo aprovado no Congresso nesse momento uma lei que permite, caso o presidente e o vice-presidente deixem o cargo, que o Congresso eleja indiretamente o presidente da República. É uma barbaridade institucional, né? Totalmente ilegal, mas é um novo golpe na realidade. Mas é bem possível que se faça isso porque as eleições estão muito comprometidas. Você não tem um governo capaz de garantir a vitória da direita, a direita precisa da vitória. Você tem uma pessoa como Lula na cadeia, que tem o primeiro lugar em todas as intenções de voto, pelo que vale também essas pesquisas, né? Então é uma crise institucional profunda. E uma segunda alternativa que tem estado sempre presente é a alternativa da intervenção militar, do golpe militar, né? Nesse final de semana aqui, os rumores sobre o golpe militar no Brasil foram muito intensos. E houve uma manifestação orquestrada em vários lugares do país por pequenos grupos, né? Que saíram à rua explicitamente com a ideia de dar apoio popular a uma intervenção militar. E, na sequência, vários chefes militares, dos mais golpistas, dos mais direitistas, saíram a público dizendo que não vai haver intervenção militar. Quer dizer, meio que falando, pessoal, não vai acontecer agora, né? Vamos distender um pouco a situação, mas a situação é muito grave. Agora, dessas duas alternativas, dessas duas possibilidades que você evocou, você acredita que elas atualmente estão mais fortes do que a própria possibilidade e a realização das eleições, como estão previstas em outubro? Você acredita que uma dessas duas opções que você acabou de mencionar pode prevalecer diante das próprias eleições? Eu acho que sim, porque uma dessas duas ou até outras alternativas. Tem outras alternativas sendo elaboradas, como, por exemplo, no STF, estão tentando dar ao Congresso o poder de estabelecer um regime parlamentarista, entre aspas. Quer dizer, que também você poderia até ter eleições, mas o presidente vai se transformar numa figura decorativa. O governo vai ser exercido pelo Congresso. E outras coisas. Por que acontece isso? Porque o golpe foi dado para implementar uma determinada política, que é uma política muito oposta à do governo que estava lá, do PT. Nem falar nos setores de esquerda que querem uma política ainda mais à esquerda do que os governos do PT. Para que você consiga colocar isso em prática, seria necessário fechar o processo golpista com a eleição, a institucionalização do golpe, através da eleição de um presidente que tenha autoridade política, que tenha poder de comandar a população, que tem o poder de colocar na defensiva a oposição ao golpe e falar, não, agora está tudo normal, agora é a democracia, foi eleito, o governo não é ilegítimo, etc. e tal. Só que eles não estão conseguindo fazer isso daí. Rui Pimenta, você acredita que o governo Temer vai concluir o seu mandato diante do atual cenário brasileiro? Nesse momento aqui, nesse exato momento, eu diria que está muito difícil. Vamos ver, curiosamente, nós estamos discutindo isso aqui no meio do turbilhão dos acontecimentos, né? Tudo que vai acontecer amanhã ou depois vai definir bastante a situação. Mas pelo tamanho da crise que ele está enfrentando nesse momento, eu diria que é difícil, que já há sinais de que muitos setores que apoiavam o governo estão falando que ele não tem condições, ele não controla mais nada, não tem condições nenhuma. Na realidade,
nós sabemos que quem dá as cartas no governo são as Forças Armadas já, né? Nós temos aí um general, não aparece assim muito na política internacional, o general Sérgio Etchegoyen, que aparentemente é a pessoa que dá as cartas no governo. Como que você analisa essa atual situação do Brasil com a greve dos caminhoneiros, dos petroleiros também? Tudo isso tem um contexto que deve ser analisado de maneira mais profunda, um contexto político muito forte? Eu acho que nós temos uma situação que era até certo ponto previsível. Primeiro, o governo não conseguiu controlar a crise econômica. As medidas que ele tomou, que são medidas neoliberais duríssimas, aprofundaram a crise. No Brasil nós temos aí 15 milhões de desempregados, é uma coisa explosiva, né? Sem falar que nós temos um acúmulo anterior de pessoas semi-empregadas que, somando tudo, dá cerca de 25% da população, da força de trabalho. Esse é o primeiro sinal. Um governo golpista como esse, para se afirmar, precisaria dar uma saída em termos econômicos. Ele não conseguiu fazer isso daí. Ele, inclusive, caiu numa paralisia econômica. Não conseguiu nem levar adiante os planos que a direita, né, a direita nacional e internacional, os banqueiros, o imperialismo, exigiam dele. Não fez a reforma da Previdência, etc. Então, o governo tem base econômica nenhuma para governar. Em segundo lugar, eles previam que, com as acusações de corrupção, eles colocariam a esquerda totalmente fora de combate, fora do jogo político. E aconteceu o inverso, o que também era até certo ponto previsível, porque na medida em que eles atacaram muito duramente a população se deslocou para a esquerda, né? Aqueles que achavam que o Lula, por exemplo, estaria morto politicamente, se surpreenderam em ver que ele é a figura central da situação política nacional. Fazer eleições sem Lula é uma coisa muito difícil, muito complicada, porque já a eleição sem o principal concorrente já cheira a golpe. Então, nós temos um governo que não dá conta dessa situação e poderia ser colocado para fora para que entrasse alguém que arrumasse a casa. Eu acho que a preocupação número 1, né, dos empresários e banqueiros que deram o golpe, nesse momento, é como arrumar a casa para a próxima etapa. Rui Pimenta, você já foi candidato 4 vezes à eleição presidencial no Brasil. Você, como presidente do Partido da Causa Operária, tem intenção de se candidatar? Não. O nosso partido, a princípio, tomou uma decisão, a direção nacional do partido, no sentido de apoiar a candidatura do Lula. Nós achamos que a candidatura dele, nesse momento, ela representa a luta contra o golpe. Há uma pressão muito grande para que o pessoal abandone essa perspectiva natural, né? Porque a presença dele é um elemento-chave da crise, e nós estamos fazendo uma campanha para consolidar essa candidatura e levar ela adiante até o final. Caso ela não se viabilize, por questões jurídicas inclusive, você apoiaria, o teu partido apoiaria um candidato que surgisse de uma coligação de partidos de esquerda? Provavelmente não. Porque nós já achamos, mesmo com a candidatura do Lula, que a eleição não é uma verdadeira eleição, né? Por tudo que já aconteceu, todas as violações dos direitos democráticos, todas as tentativas, e estão preparando novas e novas tentativas contra as eleições. A eleição ela vai ser muito controlada. Por exemplo, se houver um candidato da esquerda que tenha a possibilidade de ganhar, mesmo o próprio Lula, vai haver uma guerra contra esse candidato, com multas, com impedimento das pessoas de contribuírem com a campanha, com problemas para fazer a propaganda, vai ser muito difícil. Então, nós não queremos dar a impressão, né, que várias pessoas procuram alimentar no Brasil, de que essa eleição é uma eleição de verdade, que isso aí vai dar uma solução para o país. Porque o único resultado da eleição, né, seria o de criar a aparência de que você tem um governo legítimo, e esse governo vai ser da direita, e vai ser um governo muito brutal contra a população.
Rui Costa Pimenta, fundador e presidente do PCO, Partido da Causa Operária, muito obrigado pela sua entrevista ao RF Convida. Eu que agradeço.